Ela olhou para aquele homem simples e disse que gente como ele não deveria nem respirar o mesmo ar. Não imaginava que estava humilhando o dono de tudo. Gabriel estacionou sua velha caminhonete na frente do prédio mais imponente que já tinha visto na vida. 20 andares de vidro espelhado que refletiam as nuvens como se tocassem o céu. A empresa Vitória Tecnologia era conhecida em toda a cidade como símbolo de sucesso e modernidade. Ele ajeitou a camisa simples, pegou a caixa de ferramentas e respirou fundo. Aos 45 anos, Gabriel carregava nas mãos a experiência de quem conserta qualquer coisa quebrada. Cabelos grisalhos, barba por fazer e aquele jeito humilde de quem nunca precisou provar nada para ninguém. Hoje era seu primeiro dia como técnico de manutenção. Uma chance de recomeçar depois de tanto tempo parado. A porta giratória do lobby o recebeu com um sopro de ar gelado. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se assusta fácil. Piso de mármore polido, plantas ornamentais que custavam mais que um salário, e aquele cheiro de sucesso que parecia grudar na pele de quem tinha dinheiro. Na recepção, uma moça loira de uns 30 anos digitava no computador com unhas perfeitas que nunca pegaram peso. Carla era seu nome, segundo a plaquinha dourada na mesa. Gabriel se aproximou com educação, tirando um papel amassado do bolso. Bom dia, sou Gabriel, novo técnico de manutenção. Vim para... Carla levantou os olhos devagar, como se fosse um incômodo ter que parar de trabalhar. Olhou Gabriel de cima a baixo com aquela cara de nojo, que pessoas bem vestidas demonstram ao ver gente simples. Técnico, você tem certeza que está no lugar certo? Tenho sim. Aqui está minha carta de apresentação. Gabriel estendeu o papel, mas Carla nem olhou direito. Fez uma careta como se o documento estivesse sujo. Olha, o pessoal da limpeza entra pela porta dos fundos. Não é por aqui não. Não sou da limpeza. Sou técnico em manutenção. Comecei hoje. Carla suspirou alto, demonstrando toda a sua impaciência. Pegou o telefone e discou um ramal, falando alto o suficiente para Gabriel ouvir cada palavra. Oi, Luciana. Tem um senhor aqui dizendo que trabalha na empresa. Pode descer para verificar? É que... Bem, você vai entender quando ver. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha. Era raiva controlada. Já havia passado por humilhações antes, mas sempre doía. Sempre machucava um pouco a alma. Enquanto esperava, outros funcionários passavam pelo lobby. Executivos de terno caro, secretárias elegantes, gente que caminhava com pressa e importância. Todos olhavam Gabriel com aquela expressão de quem vê algo fora de lugar. Foi quando ela apareceu. Fernanda Moreira saiu do elevador como se fosse dona do mundo inteiro. 38 anos, cabelos presos em coque perfeito e um tailleur que valia mais que um carro popular. Era diretora comercial da empresa, uma das executivas mais respeitadas do prédio. Carregava uma pasta de couro italiana em uma mão e o celular na outra. Quando viu Gabriel parado na recepção, parou de andar. Seus olhos se estreitaram como se estivesse vendo algo repugnante. Carla, que situação é essa? Fernanda, ainda bem que você apareceu. Esse senhor está insistindo que trabalha aqui. Fernanda se aproximou de Gabriel como um predador se aproxima da presa. Olhou suas roupas simples, suas mãos calejadas, sua postura humilde. A expressão dela mudou de curiosidade para desprezo total. Trabalha aqui? Em que função? Sou técnico de manutenção, senhora. Comecei hoje. Técnico de manutenção? Fernanda soltou uma risada seca. E você acha apropriado entrar pela recepção principal? Desculpe, não sabia que... Não sabia? Olha para você, olha para este ambiente. Você realmente acha que pertence aqui? A voz de Fernanda ecoou pelo lobby inteiro. Outros funcionários pararam para assistir à cena. Alguns clientes que aguardavam atendimento se viraram para ver o que estava acontecendo. Gabriel tentou manter a calma. Senhora, só vim trabalhar. Tenho família para sustentar. Família para sustentar? Fernanda aumentou o tom, teatralizando para a plateia que se formava. E você acha que este é o lugar adequado para pessoas como você sustentarem família? Pessoas como eu? Sim, pessoas como você. Gente sem educação, sem classe, sem noção de onde pode e onde não pode estar. O silêncio que tomou conta do lobby era constrangedor.
Gabriel sentia cada olhar julgador, cada sussurro maldoso, mas havia algo na postura dele que não quebrava. Uma dignidade profunda que nenhuma humilhação conseguia destruir. Senhora, Você nada. Fernanda o interrompeu brutalmente. Carla, como vocês deixaram essa pessoa entrar aqui? Temos clientes importantes. Temos uma reputação a zelar. Nesse momento, Dr. Henrique Castro entrava no prédio. Um dos maiores investidores da região, homem que movimentava milhões em negócios. Parou ao ver a confusão, claramente incomodado. Fernanda, que situação é essa? Fernanda ficou vermelha, percebendo que havia sido vista humilhando alguém na frente de um cliente VIP. Mas em vez de se retratar, decidiu dobrar a aposta. Doutor Henrique, mil desculpas. Estamos lidando com uma pessoa que entrou aqui sem autorização. Já estamos resolvendo. Sem autorização? Mas ele parece estar com documentos. Documentos que podem ser falsificados, doutor Henrique. Hoje em dia, qualquer pessoa tenta se passar por funcionário. Gabriel olhou para Dr. Henrique com gratidão nos olhos. Era a primeira pessoa que não o julgou pela aparência. Senhor, eu realmente trabalho aqui. Comecei hoje como técnico. Fernanda explodiu de raiva. Técnico? Olha para você. Olha como está vestido. Você acha mesmo que uma empresa séria contrataria alguém assim? Fernanda, doutor. Henrique tentou intervir. Talvez seja melhor verificar com calma. Não precisa verificar nada, Fernanda gritou, perdendo completamente a compostura. Gente como essa precisa saber qual é seu lugar na sociedade. Foi a gota d'água. Fernanda pegou o celular e ligou para a segurança, falando alto para todo mundo ouvir. Segurança? Preciso que venham ao lobby imediatamente. Temos um intruso que está se recusando a sair. Gabriel fechou os olhos por um momento. Lembrou da esposa que havia perdido anos atrás, das promessas que fez para ela, do propósito que o trouxe até ali. Não era sobre orgulho, era sobre algo muito maior. Senhora Fernanda, ele disse com voz calma, um dia a vida vai te ensinar que aparência não define caráter. Como você ousa me dar lição de moral? Quem você pensa que é? 2 seguranças chegaram correndo. Marcos e Jefferson, homens grandes que pareciam constrangidos com a situação. Gabriel os cumprimentou educadamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos respondeu, claramente desconfortável. Senhor, vamos ter que pedir para se retirar. Por quê? Eu trabalho aqui. Ele não trabalha aqui, Fernanda berrou. Está mentindo. Está tentando aplicar algum golpe. Dr. Henrique balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Fernanda, isso está exagerado. Exagerado? Dr. Henrique, o senhor não entende. Gente assim precisa de limites. Se deixarmos passar, amanhã qualquer pessoa vai achar que pode entrar aqui. Jefferson olhou para Gabriel com pena. Senhor, tem como comprovar que trabalha aqui? Gabriel mostrou novamente os documentos. Dessa vez, Jefferson leu com atenção. Sua expressão mudou completamente. Fernanda, ele realmente trabalha aqui. Está tudo certinho nos papéis. O rosto de Fernanda ficou vermelho de raiva e constrangimento. Mas em vez de se desculpar, atacou ainda mais. Papéis se falsificam. Qualquer gráfica de esquina faz documento falso hoje em dia. Dr. Henrique se aproximou de Gabriel. Senhor, aceite minhas desculpas por essa situação. Isso não representa a nossa empresa. Gabriel assentiu agradecido. Obrigado, doutor. Fernanda ficou furiosa ao ver Dr. Henrique tratando Gabriel com respeito. Doutor, Henrique, o senhor está se deixando enganar. Nesse momento, Luciana chegou correndo do RH. Uma mulher de 50 anos, experiente, que conhecia cada funcionário da empresa. Gabriel, que bom te ver. Como foi a viagem? Conseguiu encontrar o prédio direitinho? O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Fernanda ficou pálida como papel. Todos os funcionários que assistiam à humilhação baixaram a cabeça, constrangidos. Luciana, Gabriel sorriu. Foi tranquilo. Só que parece que houve um pequeno mal-entendido. Mal-entendido? Que mal-entendido? Dr. Henrique olhou para Fernanda com severidade. A diretora Fernanda achou que o Sr. Gabriel estava invadindo o prédio. Luciana ficou chocada. Fernanda, Gabriel é nosso novo técnico especialista. Ele tem décadas de experiência. Fernanda tentou se justificar, mas as palavras não saíam.
Havia humilhado publicamente um funcionário da própria empresa na frente de clientes importantes. Gabriel olhou para ela uma última vez. Senhora Fernanda, às vezes julgamos as pessoas por aquilo que nossos olhos veem, sem conhecer a história que nossos corações precisam ouvir. E caminhou com Luciana em direção ao elevador, deixando para trás um lobby em silêncio absoluto e uma executiva que acabara de aprender que as aparências podem enganar muito mais do que imaginamos. A humilhação havia começado, mas Gabriel tinha certeza de que aquela não seria a última vez que cruzaria o caminho de Fernanda Moreira. A semana seguinte foi um inferno na terra para Gabriel. Fernanda não conseguia esquecer a humilhação que havia passado na frente do Dr. Henrique. A raiva fervia dentro dela como veneno, e ela decidiu que ia fazer Gabriel pagar por ter sido protegido pelo investidor. Na segunda-feira, Gabriel chegou cedo para começar os reparos no sistema elétrico do 10º andar. Mal havia colocado o pé no elevador quando ouviu risadas vindas da recepção. Lá vem o rei da manutenção, Carla comentou alto para duas colegas. A Fernanda disse que ele se acha muito importante. Gabriel fingiu não ouvir, mas cada palavra era uma pedrada no peito. Sabia que Fernanda havia espalhado uma versão distorcida do que aconteceu no lobby. Na versão dela, provavelmente ele era o vilão da história. Chegando ao 10º andar, Gabriel começou a organizar suas ferramentas. O corredor estava cheio de executivos tomando café e conversando sobre negócios. Todos pareciam saber exatamente quem ele era. Psiu, uma voz sussurrou atrás dele. Você é o famoso invasor? Gabriel se virou e viu um jovem executivo de uns 25 anos, todo produzido, com um sorriso maldoso no rosto. Não sou invasor, sou funcionário da empresa. Funcionário? O rapaz riu alto. A Fernanda contou uma história bem diferente. Disse que você tentou se passar por empresário na recepção. Gabriel sentiu o sangue subir à cabeça. Ela mentiu. Mentiu? Fernanda Moreira mentindo? Cara, você não sabe com quem está mexendo. Ela é a executiva mais respeitada deste prédio. Outros funcionários se aproximaram, curiosos para ver a confusão. Gabriel percebeu que estava se tornando o entretenimento matinal deles. Olha só, uma secretária comentou. É verdade que ele tentou entrar no elevador executivo? Pior ainda, outro completou. Ouvi dizer que ele se recusou a usar a entrada de serviço. As mentiras se multiplicavam como praga. Cada pessoa que contava da história acrescentava um detalhe mais absurdo. Gabriel virou as costas e se concentrou no trabalho, mas as vozes continuavam ecoando pelo corredor. Foi quando Fernanda apareceu. Ela saiu do elevador como uma rainha furiosa, carregando uma pasta e falando alto no celular. Quando viu Gabriel instalando um quadro elétrico, parou no meio da ligação. Espera um segundo, Marcos, ela disse ao telefone. Tenho que resolver uma situação aqui. Fernanda se aproximou de Gabriel com aquela postura arrogante que já havia se tornado sua marca registrada. Você não deveria estar trabalhando em outro andar? Gabriel continuou mexendo nos fios, tentando manter o profissionalismo. Este é meu trabalho de hoje, senhora. Seu trabalho? Olha, eu não sei que tipo de pistolão você usou para conseguir entrar aqui, mas uma coisa eu garanto, não vou ficar quieta vendo o padrão da nossa empresa baixar. A voz dela ecoou pelo corredor inteiro. Era uma acusação pública, feita para humilhar. Gabriel sentiu todos os olhos sobre ele, mas continuou trabalhando. Senhora Fernanda, só estou fazendo o meu serviço. Serviço? Você chama isso de serviço? Olha a bagunça que está fazendo. Olha como está vestido. Isso é apresentação para trabalhar numa empresa séria? Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para ela. Minha roupa está limpa e adequada para o trabalho que faço. Adequada? Fernanda soltou uma gargalhada teatral. Adequada para quê? Para assustar os clientes? Foi quando Paulo Mendes apareceu. Gerente de vendas, homem de 40 anos que vivia bajulando Fernanda para conseguir promoções. Viu a oportunidade perfeita para impressionar a diretora. Fernanda, que situação é essa? Paulo, que bom você chegou. Estava explicando para nosso técnico sobre padrões profissionais. Paulo olhou Gabriel de cima a baixo com um nojo exagerado. Entendo. Realmente o nível dos terceirizados anda muito baixo. Terceirizados? Fernanda corrigiu. Paulo, este homem nem terceirizado é.
Ele conseguiu um emprego aqui por algum favor político. Favor político? Paulo fingiu surpresa. Isso explica muita coisa. Gabriel apertou as mãos tentando controlar a raiva. Senhores, consegui este emprego pela minha experiência e competência. Competência? Paulo riu alto. Competência em quê? Em se vestir mal? Em invadir lugares onde não deveria estar, Fernanda completou. A plateia de funcionários crescia. Secretárias, estagiários, outros executivos. Todos assistiam ao show de humilhação como se fosse entretenimento gratuito. Gabriel voltou ao trabalho, mexendo nos fios elétricos com precisão. Enquanto trabalhava, escutava cada palavra venenosa que Fernanda e Paulo trocavam sobre ele. Sabe, Paulo, pessoas assim precisam conhecer seu lugar desde cedo. Fernanda falava alto para todos ouvirem. Concordo plenamente, Fernanda. Senão eles se acham no direito de frequentar nossos círculos sociais. Exato. Imagina se todo mundo que trabalha com as mãos achar que pode conviver com pessoas de nível superior. Gabriel parou de trabalhar. A frase havia atingido em cheio. Olhou para Fernanda com uma tristeza profunda nos olhos. Senhora, trabalhar com as mãos não torna ninguém inferior. Fernanda ficou vermelha de raiva. Como você ousa me responder? Quem você pensa que é para me dar lição? Sou apenas uma pessoa que acredita em dignidade humana. Dignidade humana? Paulo gargalhou. Olha quem fala de dignidade. Um cara que invadiu empresa fingindo ser funcionário. Eu não invadi nada. Trabalho aqui legitimamente. Legitimamente? Fernanda explodiu. Você conseguiu este emprego nas costas de quem? Que político corrompe você conhece? A acusação era pesada e injusta. Gabriel sentiu a raiva subindo como maré, mas respirou fundo. Havia aprendido a controlar as emoções em situações difíceis. Nesse momento percebeu algo estranho. Enquanto Fernanda e Paulo continuavam o show de humilhação, Gabriel notou uma conversa sussurrada entre dois diretores no final do corredor. Eles pareciam preocupados, olhando documentos com cara de desespero. A empresa está em crise, um deles murmurou. Se não conseguirmos os investidores, vamos ter que demitir 300 pessoas. O outro respondeu. Gabriel fingiu estar concentrado no quadro elétrico, mas prestava atenção na conversa. A empresa Vitória Tecnologia estava passando por problemas financeiros sérios, muito mais sérios do que qualquer funcionário imaginava. Fernanda não sabe ainda, continuou o diretor. Mas se o projeto dela não der certo, ela vai ser uma das primeiras a sair. A informação era explosiva. Fernanda, que humilhava Gabriel por ele ser dispensável, estava na verdade numa posição mais frágil que a dele. Olha só, Fernanda continuava o ataque público. Até parece que está prestando atenção no trabalho. Provavelmente nem sabe segurar uma chave de fenda direito. Fernanda, Paulo se empolgou. Você viu como ele olhou para você? Gente assim não tem educação nem para baixar os olhos quando uma pessoa superior está falando. Pessoa superior? Gabriel não conseguiu se conter. O que faz alguém ser superior a outra pessoa? Fernanda ficou sem palavras por alguns segundos. A pergunta havia atingido em cheio sua arrogância. Superior? Eu vou te explicar o que me faz superior, seu... Mas antes que pudesse terminar a frase, Dr. Henrique apareceu no corredor. Estava acompanhado de outros investidores importantes, fazendo uma visita técnica à empresa. Fernanda, Paulo, que bom encontrá-los! Os dois ficaram vermelhos, percebendo que haviam sido flagrados humilhando um funcionário novamente. Doutor! Henrique, que surpresa agradável. Estava mostrando as instalações para os investidores. Como estão os reparos elétricos? Gabriel se levantou e cumprimentou educadamente. Bom dia, doutor Henrique. Os reparos estão no prazo. Tudo funcionando perfeitamente. Ótimo. Vocês viram? Este é o tipo de profissional competente que nossa empresa contrata. Fernanda e Paulo quase engasgaram. Doutor. Henrique estava elogiando exatamente a pessoa que eles acabaram de humilhar. Gabriel voltou ao trabalho, mas sorriu internamente. Havia descoberto que a empresa estava em crise, que Fernanda podia ser demitida e que ainda tinha um defensor inesperado em Dr. Henrique. Enquanto terminava os reparos, encontrou uma pasta esquecida atrás do quadro elétrico. Documentos confidenciais sobre a situação financeira da empresa.
Números que confirmavam tudo o que havia escutado. A empresa Vitória Tecnologia estava à beira da falência. E Gabriel agora sabia de segredos que nem mesmo Fernanda conhecia. Guardou os documentos discretamente e terminou o trabalho. Enquanto arrumava as ferramentas, ouviu Fernanda sussurrando para Paulo. Este homem está me irritando profundamente. Preciso dar um jeito nele. Que tipo de jeito? Vou descobrir alguma coisa errada que ele fez. Todo mundo tem esqueletos no armário. Gabriel sorriu amargamente. Se Fernanda soubesse quantos esqueletos ele realmente tinha no armário, talvez repensasse toda a sua estratégia de humilhação. A guerra havia começado oficialmente, mas Gabriel agora tinha informações que podiam mudar completamente o jogo. 2 semanas depois, Gabriel já havia se tornado a piada oficial da empresa Vitória Tecnologia. Fernanda havia criado apelidos cruéis que se espalharam por todos os andares, como praga. O invasor, rei da manutenção, doutor chave de fenda. Cada funcionário que queria agradar a diretora comercial repetia as piadas maldosas. Mas ninguém sabia que Gabriel carregava um peso muito maior que as humilhações diárias. Nos documentos que encontrou, descobriu que a empresa tinha exatos 15 dias para apresentar uma solução tecnológica inovadora ou perderia o maior contrato da história. 300 funcionários seriam demitidos, incluindo Fernanda. Na terça-feira de manhã, Gabriel chegou para reparar o sistema de refrigeração do 20º andar. O elevador estava cheio de executivos tensos, conversando sobre uma reunião emergencial que havia acontecido na noite anterior. A diretoria está desesperada, murmurou um deles. Se não resolvermos o problema do servidor central, a empresa fecha em 2 semanas. Gabriel fingiu não ouvir, mas absorveu cada palavra. O servidor central estava com falhas críticas que nenhum técnico havia conseguido resolver. Era exatamente o tipo de problema que ele poderia solucionar em algumas horas. Chegando ao andar da presidência, Gabriel montou seus equipamentos no corredor. O ambiente era tenso como um campo de batalha. Secretárias corriam de um lado para outro, diretores sussurravam em grupos, e havia um ar de pânico mal disfarçado. Foi quando ouviu gritos vindos de uma sala fechada. Fernanda, você me garantiu que sua equipe resolveria o problema técnico. A voz do presidente ecoava pelo corredor. 2 semanas, Fernanda. 2 semanas para salvar 300 empregos. Senhor Augusto, estamos fazendo o possível. O possível não é suficiente. Preciso de resultados. O contrato de 50 milhões depende disso. Gabriel parou de trabalhar. 50 milhões de reais. Era um contrato que salvaria não apenas a empresa, mas transformaria a vida de centenas de famílias. Fernanda saiu da sala com cara de derrotada. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Pela primeira vez desde que Gabriel a conheceu, ela parecia humana, vulnerável, desesperada. Ela passou por ele sem nem perceber sua presença, falando nervosamente ao telefone. Liga para todos os técnicos de São Paulo. Oferece o dobro do salário. Preciso resolver esse problema em 48 horas. Gabriel se levantou devagar. Era sua chance de ajudar, apesar de tudo que havia passado. Se aproximou dela com cuidado. Senhora Fernanda, posso ajudar? Fernanda se virou como se tivesse levado um choque. Quando viu Gabriel, sua expressão mudou de desespero para raiva pura. Ajudar? Você? Com o quê? Ouvi sobre o problema no servidor central. Tenho experiência com esse tipo de situação. Fernanda soltou uma gargalhada histérica. Experiência? Você? Um técnico de manutenção básica? Senhora, já resolvi problemas similares em... Em onde? Em que empresa de fundo de quintal você trabalhou? Fernanda aumentou o tom, chamando a atenção de outros funcionários. Olha só, o invasor agora quer dar consultoria técnica. Gabriel respirou fundo. Senhora, estou tentando ajudar. Ajudar? Você quer é aparecer. Quer se promover às custas da desgraça dos outros. Outros executivos se aproximaram, vendo Fernanda explodir novamente. Paulo Mendes chegou correndo, sempre pronto para apoiar a diretora. Fernanda, que situação é essa? Paulo, você acredita? Este homem acha que pode resolver um problema que os melhores engenheiros do país não conseguiram. Sério? Paulo riu maldosamente. E qual é sua formação técnica, amigo? Gabriel hesitou.
Não podia revelar que tinha 3 diplomas de engenharia e que já havia comandado uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tenho experiência prática. Experiência prática? Fernanda berrou. Paulo, ele tem experiência prática. Deve ter aprendido vendo vídeo no YouTube. A plateia crescia. Secretárias, estagiários, outros diretores. Todos rindo da pretensão de Gabriel querer ajudar com um problema técnico complexo. Sabe de uma coisa? Fernanda continuou o show. Já que você é tão inteligente, por que não explica para todos nós qual seria a sua solução? Gabriel olhou ao redor. Podia sentir a humilhação preparada, mas também sabia que centenas de empregos dependiam de uma solução. O problema deve estar na arquitetura de rede. Sobrecarga nos protocolos de comunicação entre servidores. O sorriso maldoso de Fernanda vacilou por um segundo. A resposta havia sido técnica demais para um técnico básico. Arquitetura de rede? Paulo tentou manter a piada. Olha só, ele decorou umas palavras bonitas. Não decorei. O problema é que vocês estão usando o protocolo TCP/IP padrão numa estrutura que deveria operar com protocolo híbrido customizado. Dessa vez, 2 engenheiros que estavam no corredor se entreolharam surpresos. A análise estava correta. Fernanda ficou vermelha de raiva. Como você ousa me dar lição técnica? Quem você pensa que é? Alguém que já enfrentou esse problema antes. Onde? Em que empresa? Gabriel quase respondeu a verdade. Por um momento, esteve a ponto de revelar que já havia sido CEO de uma empresa de tecnologia maior que a Vitória. Mas se controlou. Em várias situações ao longo da carreira. Carreira? Fernanda explodiu. Que carreira? Você é técnico de manutenção básica, não engenheiro de sistemas. Foi quando apareceu a pessoa que mudaria tudo. Dr. Marcos Lombardi, um dos maiores investidores de tecnologia do Brasil, saiu do elevador acompanhado de sua equipe. Vinha para a reunião decisiva sobre o contrato de 50 milhões. Fernanda, ele cumprimentou. Como estão as coisas? Fernanda ficou pálida. Doutor. Marcos não podia ver aquela confusão no corredor. Doutor Marcos, que surpresa! Está chegando cedo para a nossa reunião. Quis dar uma olhada nas instalações antes. O que está acontecendo aqui? Fernanda tentou disfarçar, mas Gabriel se adiantou. Dr. Marcos estava oferecendo uma solução técnica para o problema dos servidores. Solução técnica? Dr. Marcos se interessou imediatamente. Qual é a sua formação? Fernanda tentou intervir. Dr. Marcos, este é apenas um funcionário da manutenção. Não precisa se preocupar. Deixe ele falar. Dr. Marcos cortou Fernanda secamente. Qual é a sua análise do problema? Gabriel explicou detalhadamente. Protocolo híbrido, reconfiguração de arquitetura, otimização de banda. Falou por 5 minutos com propriedade técnica que impressionou até os engenheiros presentes. Dr. Marcos ficou boquiaberto. Onde você aprendeu isso? Experiência de campo. Experiência de campo? Isso é conhecimento de nível PhD. Fernanda não conseguia acreditar. O homem que ela humilhava diariamente estava dando aula técnica para um dos maiores investidores do país. Doutor Marcos, ela tentou recuperar o controle. Não podemos confiar soluções críticas a... A quem? Dr. Marcos olhou para ela com severidade. A alguém que claramente entende do assunto? Mas ele é apenas... Apenas o quê? Alguém vestido simples? Fernanda, eu esperava mais de você. O constrangimento foi total. Dr. Marcos havia repreendido Fernanda publicamente por preconceito. Gabriel sentiu que era o momento de plantar a semente da dúvida. Dr. Marcos, já passei por situação similar quando dirigia uma empresa de tecnologia anos atrás. Dirigia uma empresa? Fernanda quase engasgou. Pequena empresa familiar. Gabriel mentiu parcialmente. Aprendi muito com os desafios. Dr. Marcos se aproximou mais. E você teria condições de implementar essa solução aqui? Em 48 horas. Garantido. 48 horas? Fernanda explodiu. Dr. Marcos, isso é impossível. Nossa equipe de 10 engenheiros está há 2 semanas tentando. Sua equipe? Gabriel disse calmamente. Está atacando o sintoma. Eu atacaria a causa. Dr. Marcos sorriu. Perfeito. Quero que você lidere a solução. Como assim? Fernanda ficou desesperada. Fernanda, se este homem resolver o problema, salvamos o contrato. Se não resolver,
Não perdemos nada além de 48 horas. Gabriel assentiu. Preciso apenas de acesso total aos servidores e uma equipe de 5 pessoas. Você terá tudo o que precisar. Fernanda assistiu sua autoridade desmoronar em questão de minutos. O homem que ela tratava como lixo havia se tornado a única esperança da empresa. Mas sua humilhação ainda não havia terminado. Doutor Marcos, ela tentou uma última cartada. Gostaria de acompanhar o trabalho de perto, para garantir que tudo saia conforme planejado. Ótima ideia. Fernanda será sua assistente no projeto, Gabriel. A palavra assistente atingiu Fernanda como bofetada. Ela, diretora comercial, seria assistente do homem que humilhava diariamente. Gabriel olhou para ela com algo que poderia ser interpretado como piedade. Será um prazer trabalhar junto, senhora Fernanda. Enquanto o Dr. Marcos se afastava, Fernanda sussurrou com ódio. Se você me fizer passar vergonha na frente dele, eu acabo com sua vida. Gabriel sorriu tristemente. Senhora Fernanda, quando isso acabar, você vai descobrir que subestimou completamente a pessoa errada. E naquele momento, Fernanda sentiu um calafrio. Havia algo no olhar de Gabriel que dizia que ele sabia muito mais do que aparentava, muito mais do que ela jamais poderia imaginar. Em 48 horas, a verdade viria à tona, e Fernanda descobriria que havia humilhado alguém que poderia ter mudado sua vida para sempre. As próximas 48 horas seriam as mais tensas na história da empresa Vitória Tecnologia. Gabriel havia assumido o projeto mais crítico da empresa, com Fernanda como sua assistente. A ironia da situação era tão pesada que todos os funcionários comentavam pelos corredores. Na manhã seguinte, Gabriel chegou às 6 horas. Encontrou Fernanda já esperando na sala de servidores, vestida de forma impecável, mas com olheiras profundas. Era evidente que não havia dormido à noite. Bom dia, senhora Fernanda. Bom dia, ela respondeu seca, evitando olhar nos olhos dele. Espero que saiba o que está fazendo. 300 famílias dependem disso. Gabriel assentiu. Sei exatamente o que estou fazendo. A equipe de 5 engenheiros chegou logo depois. Todos olhavam Gabriel com curiosidade e ceticismo. Como um técnico de manutenção poderia resolver um problema que eles, com anos de faculdade, não conseguiram? Pessoal, Gabriel começou, vamos trabalhar de forma diferente do que vocês estão acostumados. Como assim? Perguntou Marina, a engenheira-chefe. Vocês estavam tentando consertar o sistema existente. Eu vou reconstruir a arquitetura inteira. Fernanda soltou uma risada nervosa. Reconstruir? Em 48 horas? Isso é loucura. Senhora Fernanda, às vezes a loucura é a única solução para problemas impossíveis. Gabriel se dirigiu ao computador principal e começou a digitar códigos complexos numa velocidade impressionante. Os engenheiros se aproximaram, tentando acompanhar o raciocínio. Meu Deus, Marina sussurrou. Onde você aprendeu essa linguagem de programação? É um protocolo que desenvolvi há alguns anos. Desenvolveu? Fernanda se intrometeu. Como assim desenvolveu? Você não é programador. Gabriel parou de digitar e olhou para ela. Senhora Fernanda, há muitas coisas sobre mim que a senhora não sabe. Como o quê? Como o fato de eu ter criado 3 sistemas de protocolo que são usados em empresas multinacionais hoje. O silêncio na sala foi absoluto. Os engenheiros se entreolharam chocados. Fernanda ficou pálida. Isso é impossível. Impossível por quê? Porque estou vestido simples? Porque trabalho com as mãos? Gabriel continuou digitando, mas agora todos prestavam atenção em cada movimento dele. Em 2 horas, havia reconfigurado completamente o sistema de servidores. Pronto, primeira fase concluída. Marina verificou os códigos no computador. Gabriel, isso é genial. Como você pensou nessa solução? Experiência, ele respondeu simplesmente. Fernanda não conseguia processar o que estava acontecendo. O homem que ela tratava como lixo estava salvando a empresa onde ela trabalhava há 10 anos. Por volta das 10 horas, Dr. Marcos chegou com uma comitiva de investidores japoneses. Era a reunião mais importante do ano. Como estão os trabalhos? Ele perguntou. Primeira fase concluída com sucesso, Gabriel respondeu. Sistema rodando 30% mais rápido que antes. 30%? Um dos japoneses se impressionou.
Nossa equipe técnica disse que seria impossível passar de 5%. Gabriel sorriu. Depende da abordagem. Dr. Marcos se virou para Fernanda. Fernanda, você deve estar orgulhosa da sua equipe. Fernanda engoliu seco. Muito orgulhosa. E você, Gabriel? Onde estudou programação? Autodidata, principalmente. Mas fiz alguns cursos em universidades americanas. Universidades americanas? Fernanda quase engasgou. MIT e Stanford. Apenas cursos rápidos de especialização. Doutor. Marcos ficou impressionado. MIT e Stanford. Por que não mencionou isso no seu currículo? Gabriel olhou diretamente para Fernanda. Porque nem todo mundo valoriza a educação quando a pessoa não veste terno caro. A frase atingiu Fernanda como soco no estômago. Era uma referência clara às humilhações que ele havia sofrido. Durante o almoço, Fernanda puxou Gabriel para um canto. Escuta aqui. Não sei que jogo você está jogando, mas vou descobrir. Que jogo, senhora Fernanda? MIT e Stanford. Você acha que eu sou idiota? Técnico de manutenção não estuda em universidades americanas. Gabriel sorriu. Por que não? Porque não tem dinheiro para isso. E como a senhora sabe quanto dinheiro eu tenho? Fernanda ficou sem resposta. Pela primeira vez, percebeu que não sabia nada sobre Gabriel, além das aparências. À tarde, o trabalho continuou. Gabriel resolveu problemas técnicos que deixaram os engenheiros boquiabertos. Criou soluções inovadoras que nem mesmo as melhores empresas do mundo tinham. Gabriel, Marina perguntou, você tem certeza que nunca trabalhou em empresa de tecnologia? Já trabalhei em algumas. Algumas? Que empresas? Gabriel hesitou. Empresas que talvez vocês conheçam. Como quais? Fernanda prestou atenção. Finalmente descobriria de onde vinha o conhecimento dele. Trabalhei na Tech Global por alguns anos. Tech Global? Marina quase gritou. A Tech Global que foi vendida por 200 milhões de reais? Essa mesma. Em que cargo? Gabriel olhou para Fernanda antes de responder. Cargo de liderança. Liderança? Como gerente. Algo assim. Fernanda sentiu que Gabriel estava escondendo informação crucial. Tech Global era uma das maiores empresas de tecnologia do país. Se ele havia trabalhado lá em cargo de liderança, não fazia sentido estar ali como técnico de manutenção. Por volta das 5 da tarde, o sistema estava funcionando perfeitamente. Gabriel havia resolvido em um dia o que 10 engenheiros não conseguiram em 2 semanas. Dr. Marcos testou pessoalmente todas as funcionalidades. Inacreditável! O sistema está 40% mais rápido e 100% mais estável. Os investidores japoneses ficaram impressionados. Com esse desempenho, podemos aumentar o contrato para 80 milhões de reais. 80 milhões. A notícia se espalhou pela empresa em minutos. Gabriel havia salvado não apenas 300 empregos, mas conseguido o maior contrato da história da empresa. Fernanda assistiu tudo em silêncio. Deveria estar feliz, mas sentia apenas humilhação. O homem que ela desprezou havia se tornado o herói da empresa. Fernanda, Dr. Marcos se aproximou dela. Parabéns pela coordenação do projeto. Coordenação? Dr. Marcos, quem resolveu tudo foi o Gabriel. Claro, mas você que gerenciou a equipe. Merece uma promoção. Fernanda olhou para Gabriel, que sorriu tristemente. Ele estava deixando que ela levasse o crédito mesmo depois de todas as humilhações. Dr. Marcos, ela disse, surpreendendo a si mesma. Não mereço promoção nenhuma. Quem merece é o Gabriel. Dr. Marcos ficou surpreso com a honestidade dela. Gabriel, ele se virou. Gostaria de fazer uma proposta. Que tal assumir a diretoria técnica da empresa? Diretoria técnica? Salário de 100 mil reais por mês, carro da empresa, todos os benefícios. Gabriel olhou para Fernanda. Via nos olhos dela uma mistura de choque, medo e algo que parecia arrependimento. Dr. Marcos, agradeço a oferta, mas preciso pensar. Pensar? Por quê? É uma oportunidade única. Gabriel sorriu. Porque talvez eu tenha outros planos. Que planos? Planos que envolvem essa empresa de forma diferente. Dr. Marcos não entendeu, mas respeitou a decisão. Está bem, pense com carinho. Quando todos saíram, Gabriel e Fernanda ficaram sozinhos na sala de servidores. Por que você não me entregou? Ela perguntou baixinho. Porque não sou como a senhora. Como eu?
Alguém que humilha outros para se sentir superior. Fernanda baixou a cabeça. Gabriel, A senhora o quê? Eu peço desculpas. Pelo jeito que te tratei. Pelo que fiz. Gabriel assentiu. Obrigado pelas desculpas. Você vai aceitar a promoção? Não. Por quê? Gabriel olhou pela janela, vendo a cidade lá embaixo. Porque em breve vou ter que tomar uma decisão muito difícil sobre esta empresa. Que decisão? Uma decisão que vai mudar a vida de todo mundo aqui, incluindo a sua. Fernanda sentiu um arrepio. Gabriel, quem você realmente é? Gabriel se virou para ela uma última vez antes de sair. Senhora Fernanda, amanhã de manhã a senhora vai descobrir que passou 4 semanas humilhando a pessoa errada. E saiu da sala, deixando Fernanda sozinha com um pressentimento terrível de que havia cometido o maior erro da sua vida. Em 12 horas, a verdade seria revelada. E nada mais seria como antes. Fernanda não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Gabriel ecoavam na mente como um martelo. Amanhã de manhã a senhora vai descobrir que passou 4 semanas humilhando a pessoa errada. Que pessoa errada? Que segredo ele guardava? Às 5 da manhã, ela estava no escritório pesquisando tudo sobre Gabriel Silva. Procurou em redes sociais, registros públicos, qualquer pista que explicasse como um técnico de manutenção sabia programação avançada e tinha estudado em universidades americanas. Enquanto isso, Gabriel estava em sua casa simples nos arredores da cidade. Uma casa modesta, mas que guardava segredos que chocariam qualquer um. Na parede da sala, diploma emoldurado do MIT. Em uma estante, troféus de inovação tecnológica. E na mesa de cabeceira, uma foto que explicava tudo. A foto mostrava Gabriel 20 anos mais jovem de terno caro, ao lado de uma mulher linda de cabelos castanhos. Ela sorria radiante, segurando uma placa que dizia Tech Global, empresa do ano. Era Lívia, sua esposa, no dia mais feliz da vida deles. Gabriel segurou a foto com mãos trêmulas. Mesmo depois de 5 anos, ainda doía como ferida aberta. Flashback para uma tarde de dezembro de 5 anos atrás. Gabriel estava no escritório da Tech Global, empresa que havia fundado do zero e transformado num império de 200 milhões. Era véspera de Natal, e ele prometeu para Lívia que sairiam cedo para fazer as compras dos presentes. Gabriel, amor, vamos? As lojas vão fechar. Lívia ligou rindo. Só termino este contrato e desço. 15 minutos. 15 minutos, Gabriel Silva, significa 1 hora. Ela riu. Vou subir aí e te sequestrar. Foram as últimas palavras que ela disse para ele. Lívia estava no elevador descendo para buscá-lo quando houve uma falha no sistema elétrico. O elevador despencou do 20º andar. O acidente que marcou o fim da vida dela e do mundo de Gabriel. Gabriel largou tudo. Vendeu a Tech Global por 200 milhões de reais e desapareceu. Não conseguia mais olhar para a tecnologia sem lembrar da falha que custou a vida de quem mais amava. Por 2 anos, vagou pelo país sem rumo. Dinheiro não faltava, mas propósito sim. Até que decidiu voltar ao trabalho básico, longe dos holofotes. Queria entender como eram tratadas as pessoas comuns, os trabalhadores simples que sustentam as empresas dos ricos. A empresa Vitória Tecnologia foi sua primeira experiência. Queria ver se ainda existia humanidade no mundo corporativo. A resposta veio na forma de Fernanda e suas humilhações diárias. De volta ao presente, Gabriel se preparava para mais um dia de trabalho quando o telefone tocou. Gabriel, aqui é Dr. Marcos. Preciso te contar uma novidade. Que novidade? A Tech Global está interessada em comprar nossa empresa. Vão mandar um representante hoje para avaliar nossos sistemas. Gabriel quase derrubou o telefone. A Tech Global. Sua antiga empresa que ele havia vendido 5 anos atrás. Quem vem representando-os? O novo CEO, Rafael Andrade. Parece ser um cara bem jovem. Assumiu a empresa há alguns anos. Gabriel sorriu amargamente. Rafael era seu antigo sócio, a única pessoa que sabia onde ele estava. Seria uma reunião interessante. A que horas ele chega? 10 da manhã. Reunião com toda a diretoria. Você deveria estar lá também, já que salvou a empresa. Estarei. Gabriel desligou e olhou novamente para a foto de Lívia. Meu amor, acho que chegou a hora de voltar ao jogo. Enquanto isso, na empresa, Fernanda continuava sua investigação desesperada. Havia encontrado uma informação intrigante.
Gabriel Silva havia trabalhado na Tec Global entre 2018 e 2019, mas não como funcionário comum, como consultor sênior. Consultor sênior? Ela murmurou sozinha. Por que ele mentiu sobre o cargo? Carla, a recepcionista, passou pelo escritório de Fernanda carregando café. Carla, espera aí. Você sabe alguma coisa sobre o Gabriel? Gabriel? O técnico que você odeia? Não odeio. Só me incomoda a falta de transparência dele. Que falta de transparência? Ele estudou em universidades americanas, trabalhou na Tec Global, resolve problemas que nem engenheiros conseguem. Isso não é normal. Carla se sentou interessada. Fernanda, você acha que ele está mentindo sobre alguma coisa? Tenho certeza. Ninguém vai do MIT para técnico de manutenção sem um motivo muito forte. Que tipo de motivo? Problemas com a justiça, escândalo financeiro, alguma coisa grave que o obrigou a se esconder. As duas não sabiam que Gabriel estava escutando a conversa do corredor. Havia chegado cedo para preparar a apresentação dos sistemas para o pessoal da Tec Global. Fernanda, Carla continuou, você não acha que está sendo paranoica demais? Paranoica? Carla, ontem ele salvou a empresa inteira. Resolveu em um dia o que 10 engenheiros não conseguiram em 2 semanas. Isso não é normal. E se ele for realmente genial? Gênios não trabalham como técnicos de manutenção ganhando salário mínimo. Gabriel sorriu tristemente. Fernanda estava certa numa coisa. Gênios normalmente não trabalham ganhando salário mínimo, a menos que tenham motivos muito pessoais para isso. Por volta das 9 da manhã, chegou a notícia que mudaria tudo. Fernanda, Dr. Marcos ligou urgentemente. O pessoal da Tec Global chegou mais cedo. Estão subindo agora. Tec Global? Que Tec Global? A empresa que quer nos comprar. Não te contei ontem? Fernanda quase desmaiou. Tec Global era a empresa onde Gabriel havia trabalhado. Se alguém de lá o reconhecesse, todas suas suspeitas se confirmariam. Ela correu para o lobby e viu 3 homens de terno caro saindo do elevador. O líder era um rapaz de uns 35 anos, elegante, com cara de quem comanda grandes negócios. Dr. Marcos, sou Rafael Andrade, CEO da Tec Global. Rafael, que prazer! Esta é Fernanda, nossa diretora comercial. Fernanda, prazer. Ouvi falar que vocês têm um sistema inovador aqui. Sim, foi desenvolvido por nossa equipe técnica. Gostaria de conhecer os responsáveis. Fernanda sentiu o sangue gelar. Gabriel chegaria a qualquer momento, e ela ainda não sabia como explicar a situação. Doutor Marcos, ela tentou ganhar tempo. Talvez fosse melhor fazermos primeiro uma apresentação teórica. Não precisa. Queremos ver o sistema funcionando e falar com quem desenvolveu. Nesse momento, Gabriel saiu do elevador. Vestia a mesma roupa simples de sempre, carregava a caixa de ferramentas e caminhava com aquela humildade que tanto irritava Fernanda. Rafael parou de andar. Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Não acredito. Gabriel se aproximou devagar, sorrindo. Oi, Rafael. Como vai? Gabriel? Gabriel Silva? O que você está fazendo aqui? Dr. Marcos e Fernanda se entreolharam confusos. Era evidente que os dois se conheciam bem. Trabalho aqui, Gabriel respondeu simplesmente. Trabalha? Em que cargo? Gabriel olhou para Fernanda antes de responder. Técnico de manutenção. Rafael soltou uma gargalhada incrédula. Técnico de manutenção? Gabriel, você está brincando comigo? Não estou brincando. Dr. Marcos, Rafael se virou. Vocês sabem quem é este homem? Gabriel Silva, nosso técnico de manutenção. Técnico de manutenção? Rafael riu mais alto. Dr. Marcos, este homem é Gabriel Silva, fundador e ex-CEO da Tec Global. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Dr. Marcos ficou pálido. Fernanda sentiu as pernas bambearem. Ex-CEO? Dr. Marcos gaguejou. Gabriel, isso é verdade? Gabriel olhou para Fernanda, que estava branca como papel. Depois olhou para Rafael, seu antigo sócio. Finalmente, olhou para Dr. Marcos. É verdade. Mas por que não disse nada? Gabriel respirou fundo. Havia chegado o momento que tentou evitar por 5 anos. Porque queria descobrir como são tratadas as pessoas simples nas empresas.
Queria entender se ainda existe humanidade no mundo corporativo. E descobriu? Rafael perguntou curioso. Gabriel olhou diretamente para Fernanda. Descobri que algumas pessoas julgam pela aparência, que tratam mal quem consideram inferior. Mas também descobri que é possível mudar esse comportamento. Fernanda estava em choque total. Durante 4 semanas, havia humilhado um dos empresários mais ricos do país. Um homem que valia mais de 200 milhões de reais. Gabriel, ela murmurou. Por favor, me diz que isso é uma pegadinha. Gabriel sorriu tristemente. Não é pegadinha, Fernanda. É apenas a vida me ensinando que nem tudo é o que parece ser. E naquele momento, todos souberam que a verdade havia finalmente vindo à tona. As consequências seriam devastadoras para quem julgou pela aparência. O silêncio no lobby da empresa Vitória Tecnologia era ensurdecedor. Funcionários que passavam pelo corredor pararam para testemunhar o momento mais chocante da história da empresa. Gabriel Silva, o humilde técnico de manutenção, havia acabado de ser revelado como fundador e ex-CEO da Tec Global. Fernanda estava paralisada, com o rosto mais branco que papel. Suas pernas tremiam tanto que precisou se apoiar na parede para não cair. Durante 4 semanas, havia humilhado publicamente um dos empresários mais respeitados do país. Rafael, Dr. Marcos tentou processar a informação. Você tem certeza disso? Absoluta certeza. Gabriel fundou a Tec Global em 2005. Construiu a empresa do zero até 200 milhões de reais. Foi meu mentor e sócio por anos. Dr. Marcos olhou para Gabriel com uma mistura de choque e admiração. Gabriel, por que não disse nada? Por que se submeteu a isso? Gabriel respirou fundo, olhando ao redor. Cada funcionário que havia rido dele, cada pessoa que havia feito piadas maldosas, estava agora em silêncio absoluto. Doutor Marcos, perdi minha esposa há 5 anos num acidente. Ela era tudo para mim. Depois disso, vendi a empresa e desapareci. Queria entender como é ser tratado como pessoa comum nas empresas. E escolheu a nossa empresa para esse experimento? Gabriel olhou diretamente para Fernanda. Não foi experimento, foi uma jornada pessoal. Queria ver se ainda existia humanidade no mundo corporativo. Rafael se aproximou de Gabriel. E qual foi sua conclusão? Que algumas pessoas julgam pela aparência, que humilham quem consideram inferior, mas também que é possível mudar corações. Nesse momento, Carla, a recepcionista, se aproximou tremendo. Senhor Gabriel, eu peço 1000 desculpas. Pelo primeiro dia, pelo tratamento. Gabriel sorriu gentilmente. Carla, você apenas seguiu o exemplo de quem considerava superior. Isso me ensinou muito sobre liderança. Paulo Mendes apareceu correndo dos elevadores. Alguém havia contado para ele sobre a revelação. Quando viu Gabriel conversando com Rafael, ficou pálido de susto. Gabriel, senhor Gabriel, eu não sabia. Se eu soubesse... Paulo, Gabriel o interrompeu. Você soubesse o quê? Que me trataria com respeito apenas se eu fosse rico? A pergunta atingiu Paulo como soco no estômago. Era exatamente isso que ele estava pensando. Não é isso. É sim, Paulo. E isso me mostrou como nossa sociedade funciona. Respeito baseado em aparência, não em caráter. Dr. Marcos ainda tentava processar tudo. Gabriel, se você tinha 200 milhões, por que aceitou um emprego de técnico de manutenção? Porque precisava entender como são tratadas as pessoas que sustentam as empresas dos ricos, as pessoas que realmente fazem o trabalho pesado. Rafael assentiu com admiração. Gabriel sempre foi assim, visionário, mas humano. Ele criava a tecnologia pensando nas pessoas, não no lucro. Fernanda finalmente encontrou coragem para falar. Sua voz saiu fraca, quase sussurrada. Gabriel, eu não tenho desculpa para o que fiz. Gabriel se virou para ela. Nos olhos dele, Fernanda não viu raiva ou sede de vingança. Viu uma tristeza profunda, mas também algo que parecia compreensão. Fernanda, você fez o que sua educação e ambiente ensinaram. Isso não te faz má pessoa. Faz pessoa que ainda pode aprender. Mas eu te humilhei na frente de todo mundo. Te tratei como lixo. Gabriel completou a frase. É verdade. Mas você também me deu algo muito valioso. O quê? Você me mostrou que minha jornada de cura não estava completa.
que ainda precisava aprender a perdoar. Dr. Marcos se aproximou dos dois. Gabriel, preciso fazer uma pergunta direta. Rafael veio aqui para avaliar uma possível compra da nossa empresa. Você influenciou essa decisão? Gabriel e Rafael se entreolharam. Era evidente que havia uma história por trás daquela visita. Dr. Marcos, Rafael explicou. Gabriel me ligou há uma semana contando sobre sua experiência aqui. Falou dos problemas técnicos que vocês estavam enfrentando. Gabriel ligou para você? Sim. Ele disse que havia uma empresa com potencial, mas que precisava de investimento. Sugeriu que eu viesse avaliar. Dr. Marcos ficou confuso. Mas por que você ajudaria uma empresa onde estava sendo humilhado? Gabriel olhou ao redor, vendo rostos de pessoas que dependiam daqueles empregos. Secretárias, técnicos, engenheiros, pessoas simples que trabalhavam honestamente. Porque 300 famílias dependem desta empresa. Porque Fernanda, apesar dos erros, é uma profissional competente que estava sob pressão. Porque Paulo tem filhos pequenos para sustentar. A generosidade de Gabriel deixou todos boquiabertos. Mesmo sendo humilhado, ele havia pensado no bem-estar de quem o maltratou. Gabriel, Fernanda disse com lágrimas nos olhos. Como você pode ser tão bondoso? Depois de tudo? Fernanda, minha esposa me ensinou que mágoa só cresce quando alimentamos ela. Perdão liberta quem perdoa. Rafael sorriu. Por isso éramos sócios. Gabriel enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. Dr. Marcos estava emocionado. Gabriel, o que acontece agora? Rafael vai comprar a empresa? Isso depende de vocês, Rafael respondeu. Se Gabriel recomendar, faremos uma oferta generosa. Se não recomendar, todos os olhos se voltaram para Gabriel. Nas mãos dele estava o destino de centenas de pessoas. Pessoas que, em sua maioria, o haviam tratado mal. Antes de decidir qualquer coisa, Gabriel disse, gostaria de contar por que escolhi especificamente esta empresa. Por quê? Dr. Marcos perguntou curioso. Gabriel respirou fundo. Há 6 meses, li um artigo sobre a empresa Vitória Tecnologia. Dizia que era uma empresa familiar, com valores humanos, que tratava funcionários como família. E era isso mesmo, Dr. Marcos confirmou. Sempre tentamos manter esse ambiente. Então quis testar se esses valores eram reais ou apenas marketing. Se uma empresa que se orgulha de valores humanos realmente os pratica. E qual foi sua conclusão? Gabriel olhou para Fernanda, que aguardava a resposta como se fosse sentença judicial. Minha conclusão é que valores não são determinados por políticas escritas na parede. São determinados por como tratamos quem consideramos sem importância. O peso da frase calou em todos os presentes. Gabriel, Fernanda murmurou. Eu destruí os valores da empresa. Por minha causa você vai recomendar que Rafael não compre. Gabriel a estudou por longos segundos. Fernanda, posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Fernanda não hesitou. Completamente diferente. Te trataria com o respeito que qualquer ser humano merece. Por quê? Porque agora sei quem você é. Gabriel balançou a cabeça. Resposta errada. Como assim? Você deveria me tratar com respeito independente de quem eu sou. Respeito não pode depender de conta bancária. Fernanda baixou a cabeça compreendendo a lição. Você tem razão. Peço desculpas. Rafael observava tudo impressionado. Gabriel, qual é a sua recomendação? Gabriel olhou uma última vez para cada pessoa presente. Para Dr. Marcos, que tentava ser justo. Para Carla, que aprendeu na marra sobre preconceito. Para Paulo, que descobriu que bajulação não substitui caráter. E para Fernanda, que enfrentou o maior espelho da vida. Minha recomendação é que a Tec Global faça uma proposta de parceria. Não compra total, mas investimento em 50% da empresa. Dr. Marcos quase desmaiou de alívio. Parceria? Sim, com uma condição. Qual condição? Gabriel olhou diretamente para Fernanda. Que Fernanda seja mantida como diretora comercial, mas passe por um programa de treinamento sobre liderança humanizada. Fernanda ficou em choque. Você está me dando uma segunda chance? Todos merecem segunda chance, Fernanda. A pergunta é, você vai aproveitá-la? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Fernanda assentiu.
Vou. Prometo que vou. Rafael estendeu a mão para Dr. Marcos. Parceria fechada. Gabriel nunca erra quando recomenda pessoas ou empresas. E naquele momento, todos compreenderam que haviam testemunhado muito mais que uma revelação. Haviam testemunhado uma lição sobre dignidade, perdão e segundas chances. A verdadeira transformação estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde a revelação que mudou tudo na empresa Vitória Tecnologia. O prédio de 20 andares continuava o mesmo, mas o ambiente era completamente diferente. Nas paredes, placas com frases inspiradoras substituíram os antigos avisos corporativos frios. Respeito não se compra, se conquista. Toda pessoa tem valor, independente da roupa que veste. Dignidade humana acima de qualquer cargo. Gabriel estava em sua nova sala, no último andar, mas não como diretor ou presidente. Havia criado um cargo único, consultor de cultura humana. Sua missão era garantir que nenhum funcionário fosse jamais tratado como ele foi tratado. Fernanda bateu na porta e entrou. Ela estava diferente. Não apenas nas roupas mais simples, mas no olhar. Havia uma humildade genuína que substituíra a arrogância de antes. Gabriel, posso falar com você? Claro, Fernanda. Como estão as coisas? Queria te contar sobre o que aconteceu hoje. Gabriel se virou na cadeira, prestando atenção total. Nos últimos meses, Fernanda havia se transformado numa das líderes mais respeitadas da empresa. Não pelo medo, mas pelo exemplo. Chegou um candidato a emprego hoje. Roupas simples, nervoso, claramente de família humilde. Sabe o que eu fiz? O que você fez? Levei ele pessoalmente para conhecer as instalações. Apresentei para toda a equipe. Expliquei que aqui julgamos competência, não aparência. Gabriel sorriu. E como ele reagiu? Chorou, Gabriel. O rapaz chorou. Disse que nunca havia sido tratado com tanto respeito numa entrevista. Contrataram ele? Obviamente. Tem potencial incrível. Lembrou muito você no primeiro dia. A transformação de Fernanda era real. Não era apenas arrependimento ou medo. Era a mudança genuína que vinha do coração. Fernanda, posso te contar algo? Claro. Minha esposa sempre dizia que as pessoas mais duras são aquelas que mais precisam de amor. Você provou que ela estava certa. Fernanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, você salvou minha alma. Literalmente. Você se salvou sozinha. Eu apenas ofereci uma segunda chance. Nesse momento, Dr. Marcos entrou na sala acompanhado de Rafael e um grupo de visitantes elegantemente vestidos. Gabriel, estes são os representantes do Prêmio Nacional de Inovação Social. Querem conhecer nosso projeto? Gabriel se levantou para cumprimentar os visitantes. O projeto ao qual o Dr. Marcos se referia era revolucionário. A primeira empresa do Brasil a implementar respeito universal como política oficial. Senhor Gabriel, uma das representantes se dirigiu a ele. Nunca vimos uma transformação cultural tão radical. Como conseguiram? Não conseguimos nada. Apenas paramos de fingir que aparência define caráter. Mas como implementaram isso na prática? Simples. Todo funcionário, independente do cargo, tem o mesmo valor humano. Desde o presidente até o pessoal da limpeza. Rafael se orgulhava do antigo sócio. Gabriel criou um sistema onde promoções são baseadas em caráter, não apenas competência técnica. E os resultados? Dr. Marcos sorriu. Produtividade aumentou 40%. Rotatividade diminuiu para quase 0. E o mais importante, nossos funcionários são genuinamente felizes. A representante ficou impressionada. E a diretora Fernanda? Ouvi dizer que ela passou por uma transformação pessoal notável. Fernanda se aproximou. Posso responder por mim mesma? Claro. Há 6 meses, eu era uma pessoa arrogante que julgava outros pela aparência. Gabriel me ensinou que isso não era força, era fraqueza disfarçada de poder. Como assim? Pessoas seguras de si não precisam diminuir outros para se sentir importantes. Gabriel me mostrou que verdadeira liderança é sobre elevar, não rebaixar. A comitiva do prêmio ficou emocionada. Era raro ver transformação humana tão autêntica num ambiente corporativo. Senhor Gabriel, outro representante perguntou, qual é a lição mais importante que essa experiência trouxe? Gabriel olhou pela janela, vendo a cidade lá embaixo. Milhares de pessoas trabalhando, sonhando,
lutando por dignidade. A lição é que toda pessoa que cruzamos na vida carrega uma história que não conhecemos. Pode ser alguém passando por dificuldades, alguém que perdeu tudo, ou alguém que aparenta pouco, mas vale muito. E no seu caso específico, no meu caso, descobri que dor pode se transformar em propósito. Perdi minha esposa, mas ganhei uma missão: garantir que ninguém seja julgado pela aparência. Fernanda se emocionou. Gabriel, posso contar para eles sobre o projeto da Fundação Lívia? Gabriel assentiu, orgulhoso. Gabriel criou uma fundação em nome da esposa falecida. A Fundação Lívia oferece treinamento profissional gratuito para pessoas de baixa renda, garantindo que tenham as mesmas oportunidades que pessoas ricas. Quantas pessoas já foram beneficiadas? 2.000 famílias nos últimos 6 meses, Gabriel respondeu. E o mais importante, todas são contratadas por empresas parceiras que adotaram nossa política de respeito universal. A representante estava claramente emocionada. Senhor Gabriel, é uma honra conhecê-lo. Raramente vemos alguém transformar dor pessoal em mudança social. Todos podem fazer isso, basta escolher amor em vez de amargura. Rafael se aproximou do grupo. Posso contar para vocês sobre o impacto nacional deste projeto? Por favor. 50 empresas já adotaram o modelo Vitória de Respeito Universal. Estamos criando uma revolução silenciosa no tratamento humano nas corporações brasileiras. Dr. Marcos complementou. E o Gabriel recusou qualquer tipo de pagamento ou reconhecimento público. Faz tudo em memória da esposa. Gabriel interveio. Não faço em memória dela. Faço porque ela ainda vive através das vidas que transformamos. Nesse momento, Carla entrou na sala carregando um buquê de flores. Gabriel, chegou isso para você. O cartão dizia: obrigada por me ensinar que respeito não tem classe social. Consegui meu primeiro emprego numa empresa que me trata com dignidade. Ana Paula, a candidata de hoje. Gabriel sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. É por isso que faço tudo isso. A representante do prêmio se aproximou dele. Senhor Gabriel, em nome do Comitê Nacional, gostaria de anunciar que o senhor e a empresa Vitória Tecnologia são os vencedores do Prêmio de Inovação Social deste ano. Aplausos ecoaram pela sala. Mas Gabriel não estava pensando no prêmio. Estava pensando em Lívia, sua esposa, que sempre acreditou que ele poderia mudar o mundo. Obrigado, ele disse simplesmente. Mas o verdadeiro prêmio é ver pessoas como Fernanda descobrindo que podem ser melhores. É ver jovens como Ana Paula conseguindo oportunidades. É saber que a dor pode gerar cura. Fernanda se aproximou dele. Gabriel, posso dizer uma coisa? Claro. Você não apenas me ensinou a tratar pessoas com respeito. Você me ensinou que toda pessoa carrega luz dentro de si, mesmo quando essa luz parece apagada. Gabriel abraçou Fernanda. Era um abraço de perdão completo, de transformação genuína, de segundas chances que deram certo. Fernanda, você provou que pessoas podem mudar de verdade. Isso me deu esperança na humanidade novamente. Quando todos saíram, Gabriel ficou sozinho em sua sala. Pegou a foto de Lívia que agora ficava em sua mesa. Meu amor, acho que finalmente entendi por que você teve que partir. Era para eu aprender que amor verdadeiro não acaba, se multiplica através das vidas que tocamos. Ele olhou pela janela mais uma vez. Lá embaixo, pessoas comuns caminhavam pelas ruas, cada uma carregando sonhos, medos, esperanças. Cada uma merecendo respeito, independente da roupa que vestia. Gabriel sorriu. A lição estava completa. A cura havia acontecido. E em algum lugar do céu, Lívia certamente estava orgulhosa do homem que ele se tornou. A vida havia ensinado a todos uma verdade universal. Nunca sabemos quem estamos tratando mal. Por isso, a única escolha segura é tratar todo mundo bem. E essa lição, nascida da dor e regada com perdão, se espalharia muito além daquele prédio de 20 andares. Se espalharia por corações que precisam lembrar que dignidade humana não se negocia.